senhor empresário, gestor que nos assiste aí nos canais de podcast, ou no YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram. Esse é um tema muito importante, ô Edson, e aprofundarmos nesse tema, como treinar sua equipe e garantir sucesso nos resultados, isso vai levar a empresa, inclusive, a alcançar resultados voltados para outras áreas que não são apenas treinamento, mas que envolvem treinamento. Aquelas empresas que já têm uma pegada, que já estão num ritmo de treinar, elas já sabem o valor disso. Então, o empresário que já tem um ritmo e já treina naturalmente a equipe, já entendeu o valor do treinamento. Aquela empresa que às vezes não treina porque acha que treinar é um custo, eu já te adianto, talvez quem acha que treinar é um custo é porque está fazendo errado. Treinar É isso que nós queremos desmistificar aqui hoje. Exatamente. Treinar a equipe e garantir que essa equipe tenha sucesso nas empreitadas, sucesso nos resultados que a empresa precisa e quer, porque há uma diferença, tem resultado que a empresa, o empresário quer, mas não necessariamente ele precisa. O problema é quando a empresa precisa daquele resultado e ela não consegue alcançar. E o treinamento é uma das chaves, é um dos instrumentos, é uma das ferramentas para o empresário conseguir isso. Então, nesse bate-bola aqui, o Edson, eu espero que após você assistir a esse podcast, ou se você estiver vendo pelo YouTube, né? Após você ouvir o podcast no Spotify e assistir pelo YouTube, quem já é um empresário que tem o hábito de treinar a equipe de uma forma sistemática, que já tem ali uma organização, já sabe como fazer e já faz, vai sair daqui com alguns insights, com ideias novas. E o empresário que ainda não tem o hábito, ou ainda que convive com aquele mito de que treinar é um custo, que, não vou treinar porque se eu treinar eu vou estar preparando alguém para o concorrente, para o mercado, você já vai sair daqui com uma nova perspectiva e com uma nova percepção a respeito desse assunto. Perfeito, senhor Gleidson. Então vamos logo entregando o que nós temos que entregar aqui hoje, para que realmente já se consiga colocar essas questões em prática. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pensar então é, ok, mas qual é, como a gente sempre faz aqui passo a passo, né, Gleidson? Qual é o primeiro passo para que eu consiga então ter mais resultado com os treinamentos que eu aplico aqui na minha equipe? A gente tem que ter um por onde começar. E se você quer realmente converter os treinamentos a mais resultado, o primeiro passo é não começar pelo treinamento, mas sim começar pelo mapeamento de necessidade. Por quê? Porque você tem aí uma gama de colaboradores na empresa e cada um tem uma necessidade diferente. E a junção dessas necessidades de cada um é o que a empresa precisa. Essa junção do que a empresa precisa, ela nada mais é do que esse mapeamento de necessidade em relação ao objetivo da empresa. Então vamos lá. Se a sua empresa não tem definido qual é o objetivo dela, vai ser difícil treinar as pessoas para que elas apresentem o resultado esperado. A gente pode pensar assim, que é isso, cara? Mas se eu treino alguém e vende e o cara vende mais, é o resultado que eu quero. Porque eu quero vender mais. Perfeito. Perfeito. Isso é mais do que perfeito. Porque você treina as pessoas na área de vendas, por exemplo, e ela vai vender mais. Mas quantas empresas você conhece, e eu conheço algumas, ou você já leu na mídia alguma coisa, são empresas que vendem muito, que faturam muito, mas são empresas que não estão saudáveis, ou grandes empresas que vendiam muito e que quebraram, por exemplo. E aí, dentro dessa opção, tem N questões, N variáveis, mas uma das variáveis importantes são pessoas que não estão se adequando ao momento da empresa. Então, desenhar esse objetivo para treinar as pessoas é um trabalho recorrente.
O objetivo de uma empresa hoje não é o objetivo de uma empresa amanhã. O objetivo de uma empresa pequena que está trabalhando hoje, que cresceu e que dobrou o seu tamanho, triplicou o seu tamanho, tanto em faturamento quanto em quantidade de pessoas, ela tem necessidades diferentes quando ela dobrou de tamanho e quando ela triplicou de tamanho. Então, o passo 1 é olhar para o futuro, entender o que é que você quer do seu negócio, onde você quer chegar com ele, e a partir daí, onde eu quero chegar com ele de forma muito clara, fazer um desenho estratégico para caminhar a equipe para esse caminho. Esse desenho do futuro é parte do que você conhece como missão, visão e valores. Visão é esse ponto no futuro em que você quer chegar. Então, na hora que você desenha a visão do seu negócio, você entende onde você quer chegar. E, se possível, em qual tempo? Desenhou a missão. Ótimo. Desenhou a visão, aliás. Ótimo. Você já tem o seu ponto, onde você quer chegar. Agora você precisa desenhar o como você vai chegar lá. E o como você vai chegar lá é a missão do seu negócio. A missão é aquilo que você vai viver no dia a dia que vai te levar a concretizar a missão que você desenhou para a sua empresa. Ponto. Faltou um agora? Se eu tenho onde eu quero chegar e eu tenho como eu quero chegar, agora eu vou ter os princípios que balizam essa caminhada. E aí você cria os valores da empresa. O que são os valores da empresa? São os princípios dos quais eu não abro mão para viver a minha missão que me leva em relação à minha visão, em direção à minha visão. Então, missão, visão e valores não é algo que fica bonitinho pregado na parede. Na verdade, missão, visão e valores é um guia estratégico para treinar a equipe, para que as pessoas possam me ajudar a chegar na visão que eu tenho, vivendo no dia a dia a missão que eu quero, respeitando os valores que precisa respeitar nesse negócio. Então, isso já dá um mapa de competências necessárias para que as pessoas cheguem lá. Então, Gleidson, para que eu treine as pessoas e ela me entregue resultados de alta performance, eu preciso saber exatamente o que eu preciso para que essa alta performance aconteça. E eu vou saber isso construindo missão, visão e valores. Onde eu quero chegar, como eu quero chegar e respeitando o que é necessário para chegar onde eu chego. A partir daí, a gente vai desdobrar em N outras competências que a gente pode falar aqui, mas primordialmente eu preciso ter essa que a gente chama de identidade organizacional, que é a identidade da empresa que direciona o dia a dia dessa empresa, direciona o dia a dia dos colaboradores. Ô Gleidson, a gente falou aqui na nossa última transmissão sobre treinar as pessoas para tomar decisões, ou seja, para que o gestor fique cada vez menos sobrecarregado, eu preciso treinar as pessoas para que elas tomem as decisões e não venha tudo para que eu tome decisões. Uhum. Logicamente, com as devidas limitações de cada responsabilidade. Mas se eu quero treinar as pessoas para tomar decisões, elas têm que tomar decisões baseadas nos valores, baseadas na missão e baseadas na visão. Então, se eu não tenho missão, visão e valores, eu dificilmente vou conseguir treinar a minha equipe para tomar a decisão correta na empresa. Aí tudo sou eu que tomo. Por quê? Porque eu tenho implícito em mim, eu empresário, né? Implícito em mim a missão, visão e valores. A ação não está externada para todo mundo. Uhum. Então, o primeiro treinamento que eu preciso levar para a minha equipe é treinar elas na minha visão, na visão da empresa, treiná-las na visão, na missão da empresa, treiná-las nos valores da empresa. A partir daí, a caminhada fica muito menos desgastante. Empresário, gestor, o Edson já falou aqui de alguns elementos que, se nós fôssemos parar essa live, esse podcast aqui agora, já te dá uma série de fatores aqui que são básicos para você começar a trabalhar da forma correta. O que o Edson apresentou aqui são elementos que vão te ajudar a treinar a sua equipe, mas vão além disso.
eles vão te ajudar a construir uma base sólida para sua empresa. Ô Gleidson, como assim construir uma base sólida? Se você der conta de implementar isso que o Edson falou até agora, aqui na sua empresa, e olha que não tem 10 minutos, em menos de 10 minutos, o Edson apresentou que alguns elementos que são elementos-chave, são a fundação de empresas sólidas, são a fundação de empresas que realmente treinam seus colaboradores para ter sucesso nos resultados. Gleison, mas como assim? Eu não estou entendendo. O Edson foi muito claro. E aqui eu já explico por que eu estou falando isso. Porque o Edson foi muito claro para mim, que já estou nesse meio. Ele falou em uma linguagem clara, de forma que dá para qualquer pessoa compreender e aplicar. Só que eu tenho uma preocupação, Edson. Talvez o empresário, até mesmo por causa daquele mito, justamente uma frase que você falou aí, de estar bonitinho na parede, e aí ele achar assim, aquele que está escrito ali já está pronto, deixa eu trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar. E não para prestar atenção na importância disso. Até mesmo porque a missão da empresa e a visão, por mais que a visão seja de médio para longo prazo, eventualmente, de tempo em tempo, essa visão pode sofrer pequenos ajustes, ela pode mudar. Assim como a missão... A visão não só pode, como deve, né? Exatamente. E a missão também, por mais que ela nasça de algo que é bem intrínseco, bem enraizado, de tempo em tempo ela pode sofrer alguns ajustes. Já te falo por quê. Porque o mercado muda, principalmente. Então tem os fatores externos, que são mudanças mercadológicas, e internamente também a empresa que é dinâmica, ela muda. Então você pode ir adaptando essa visão. E você deve ir adaptando também a missão ao longo do tempo. Agora você pode observar, os princípios eles não mudam. O máximo que vai acontecer, que são os valores, é você acrescentar algo, mas mudar o que está não acontece. Quando você coloca na sua definição de valores princípios, princípios são universais. E aí vem um quarto elemento, e o Edson começou a sinalizar para isso, não sei se ele ia falar sobre isso ou não, que é a cultura. A cultura da empresa, quando ela está moldada, quando ela está estabelecida sobre esses alicerces, as chances são que realmente as pessoas comecem a saber o que fazer. Então note que por mais que algumas pessoas pudessem pensar assim, o Edson, o Gleidson, eles já vão falar aqui de como é que organiza o treinamento, como é que é a estrutura, que horas que acontece, só que aqui não. Nós fomos lá no fundo do negócio. Nós fomos bem na essência de como construir essa empresa sólida, como treinar a equipe de forma tal que ela consiga sucesso nos resultados, lá no fundo. E aí você fala assim, Gleidson, Edson, metodologicamente, como é que eu faço então, passo a passo, para me aplicar isso que acabou de ser dito aqui nesse podcast? A empresário, gestor, se eu fosse você, eu já pegaria a caneta. Pega a caneta e já anota isso. Anota em uma palavra ou anota em uma frase. Objetivo. Tem que saber onde você quer chegar. Ou o que que precisa. Às vezes não é nem onde quer. É o que que precisa. É o que que a sua empresa precisa. Porque tem horas que não tem escolha. Precisa daquilo. Então, número 1, qual é o objetivo? 2, missão. 3, visão. 4, valores. 5, não dá para você só sair escrevendo, mas dá para você começar a desenhar a cultura, que é como que eu quero que a minha empresa seja, como que as pessoas vão viver aqui dentro. Então já anote essa estrutura, porque anotando, você já vai começar a pensar sobre isso. Gleidson, como é que eu começo a pensar sobre isso? Fazendo uma sessão de conversa. O nome chique é brainstorming. Fazer uma sessão de conversa, de brainstorming com as pessoas que estão dentro da empresa. Pega as pessoas-chave primeiro, em posição de liderança. Depois pegam as outras que não estão em posição de liderança, mas que ainda que estejam na ponta do negócio, que tenham um contato mais direto com clientes, elas vão trazer algumas informações que você, empresário, gestor, talvez não tenha.
Ou de repente você até tem a informação, mas ela está distorcida. Você acha que é algo por conta da sua percepção sobre o negócio, por conta do seu tempo de experiência ali na empresa, mas quando você vai ver, a realidade é outra. Então tem essa sessão de conversa. E aí você junta tudo e dá um próximo passo. Pega essa sessão de conversa, filtra, traduz ali em frases e vai construindo essa estrutura, documentando em forma de texto mesmo. Gleison, não gosta de escrever, arruma alguém, digita. Dita isso de forma que você vai documentar e aí você vai avançando até realmente estar pronto. Objetivo declarado, definido. Como é que a gente faz para poder realmente conseguir esse objetivo? Quando você entende como é que faz para conseguir o objetivo, entende que tem uma missão, entende que tem a visão, entende que tem alguns princípios que são ali inegociáveis, aí sim você começa a pensar numa outra etapa. Qual que é a etapa? E aí a pergunta-chave. Nós temos competência para realmente realizar o objetivo? É a pergunta-chave. E aqui quando fala assim, fulano, você é um incompetente. Às vezes a palavra incompetência é olhada pelo olhar pejorativo, Ed. Você reparou isso? Fala assim, não, fulano é incompetente. A pessoa fica até triste. Como se Dependendo fosse um xingamento. Exatamente. Dependendo do estado emocional, ela começa até a ficar depressiva. Mas a incompetência significa que é um reconhecimento da incapacidade momentânea de fazer algo. Quer seja pela falta de conhecimento teórico, quer seja pela falta de habilidade, quer seja pela falta de conhecimento técnico, falta de experiência naquilo, ou a falta de ter um comportamento direcionado para aquilo que precisa ser feito. Então, se nós somos incompetentes para conseguir aquele objetivo, para conseguir realizar, o que nós precisamos? Vamos avaliar aqui nesses elementos, então. Nós precisamos de algum conhecimento teórico. Onde que eu vou buscar esse conhecimento? Precisamos de algum conhecimento técnico. Ele até existe em parte dentro da empresa, mas está solto. Precisamos desenvolver algum tipo de habilidade, quer seja habilidade técnica mesmo, cognitiva ali, capacidade de fazer, ou quer seja uma habilidade comportamental. E aí você vai traçar uma estratégia para conseguir adquirir esse conhecimento técnico, adquirir esse conhecimento teórico, desenvolver essa habilidade, que é a capacidade de fazer. Juntando tudo isso, mais as habilidades de comportamento, a gente vai gerar a competência necessária, que pode ser que seja gerada em uma pessoa ou em uma equipe, parte da equipe, ou na empresa como um todo, a saber. Aí vem um outro elemento. Entra naquela questão do mapeamento que o Edson começou a falar. Então eu mapeio dentro da empresa o que a empresa já tem de conhecimento, já tem de habilidade, capacidade técnica, habilidade comportamental. E com base naquilo que eu tenho dentro da empresa, eu, empresário e gestor, vou olhar assim, olha, nesse setor aqui, ou essas pessoas precisam ser desenvolvidas nessas competências, e que se elas forem desenvolvidas nessas competências, a gente chega onde precisa chegar. Show de bola, Gleison. Olha só, se você, empresário, ou mesmo você, gestor de área aí de uma empresa, se a sua empresa já tem missão, visão e valores, e se já tem, provavelmente já está pregada lá em alguma parede, quero que você faça um exercício a partir do momento que você entender, e se você entende, que missão, visão e valores não é para ficar na parede simples, pura e simples. Missão, visão e valores é para entrar em prática no dia a dia da empresa, nas tomadas de decisões e na caminhada, na execução, no desenvolvimento das competências das pessoas. Se é isso, faça um exercício simples. Você vê a importância, se você está entendendo a importância da missão, visão e valores, faça um exercício simples para entender se isso está sendo vivido dentro da sua empresa. O exercício é muito tranquilo. Aborde as pessoas, principalmente a liderança, numa conversa, talvez,
numa reunião qualquer, numa conversa descontraída, não precisa ser nada muito formal, não precisa ser uma avaliação, não. Mas aborde os seus líderes e pergunte, qual que é a nossa missão? Vamos ver se eles sabem falar o que está escrito na parede. Qual que é a nossa visão? Vamos ver se você sabe falar o que está escrito na parede. Está pregado na parede. Quais são os nossos valores? Vamos ver se você sabe falar. Porque se não sabe, dificilmente está vivendo no dia a dia. Dificilmente as decisões estão sendo tomadas direcionadas a isso. Não vou falar que não está, mas dificilmente está. E aquele que te responder vai te falar, nossa missão é essa, essa e essa. A nossa visão é essa, essa e essa, e os nossos valores são esses. Ponto. Olha, a pessoa já, no mínimo, decorou bem. Agora pergunte, o que quer dizer isso? Porque às vezes sua missão pode estar dúbia. Sua missão pode estar mal entendida, não pode estar clara o suficiente. E aí, se você tiver uma resposta que não seja adequada, ou seja, se a pessoa não sabe qual é a missão, visão e valores, a pessoa não, as pessoas, ou se elas não sabem te dizer exatamente o que é aquilo, é onde entra a necessidade de duas coisas. Ou você repensar sua missão, visão e valores, porque talvez ela simplesmente não está clara, não estou falando repensar no sentido conceitual do que ela quer dizer, mas como ela está dizendo o que ela precisa dizer, para gerar clareza, ou você precisa simplesmente começar um processo de treinar as pessoas na sua tríade da cultura, missão, visão e valores. Que o Gleide citou a cultura aí, que ela é construída por isso. Quando você tem uma missão, visão e valores definidos e quando ela é vivida, a cultura é isso, está definindo claramente uma cultura. Então você precisa treinar as pessoas. Aí vem a pergunta, pô, mas como é que eu treino em missão? Como é que eu treino em visão? Como é que eu treino em valores? Você tem duas formas, uma mais formal, outra menos formal. A mais formal é você reunir todo mundo, apresentar cases, apresentar casos de estudo e ver como é que as decisões são tomadas em cima daquilo e a partir daí conectar, olha, isso aí não está de acordo com a nossa missão. Né? Você está tomando uma decisão aqui nesse caso, mas olha só, estamos desrespeitando esses valores aqui. Ou isso aqui não nos leva na direção dessa visão. Ou, bom, desse jeito aqui, nós não estamos vivendo a nossa missão por causa disso. Então você pode fazer formalmente isso. Se você quiser fazer da forma informal, que também é possível, basta você usar um elemento extremamente importante no processo, que é dar feedback para as pessoas baseado em missão, visão e valores. Que como assim dar feedback? Bom, as pessoas tomam decisões o tempo todo dentro da empresa, as pessoas estão o tempo todo agindo, né, de alguma forma dentro da empresa, basta você conectar a sua missão, visão e valores numa reunião de feedback com essas pessoas e dizer, olha, esse comportamento, essa atitude, essa decisão tomada, ela não está respeitando os valores X da empresa. Se ela fosse tomada decisão dessa forma, se o comportamento se adequar a esse aqui, ele fica respeitando esse valor que está ferindo ele agora. Essa decisão que você tomou, ela não respeita a nossa missão, porque ela desconsidera isso, isso e isso da nossa missão. Se você continuar tomando decisões desse jeito, a gente está indo contra a missão da empresa. Então, vamos adequar as decisões. Vamos pensar em possibilidades? Ó, essa e essa e essa respeitaria a missão. Porque ela consideraria o que está escrito na nossa missão. Ela consideraria os nossos valores e mais. Ela conduz a visão, ou seja, ela leva em direção ao objetivo da empresa. Então, feedbacks formatados, e deveria ser sempre assim, feedbacks precisam ser formatados, incluindo missão, visão e valores da empresa. Então, se você faz esse exercício de forma muito clara, você tem aqui na mão competências que são comportamentos mais adequados ao que você precisa na sua empresa. Feedbacks efetivos sobre como se comportar dentro da empresa. E esse é um passo primordial para que você consiga realmente alcançar o que você quer, que é pessoas que consigam tomar decisões como se você tivesse tomado as decisões,
Pessoas que se comportam dentro da empresa como você, empresário, espera que se comporte. E quando eu digo você, empresário, vamos pensar na empresa, que esse é um conceito da empresa, né? E pessoas que conseguem ter as atitudes dela que conectam com a visão. Senão, o que vai acontecer? Eu tenho missão, visão e valores que apontam para um lado, e eu tenho pessoas que estão se comportando, tomando decisões, apontando para o outro lado. Vira um cabo de guerra. A empresa não anda para onde ela anda, ela tem que andar. O tempo todo eu estou tendo dificuldade com a equipe. O tempo todo eu estou tendo que, como todo mundo fala, chamar a atenção da equipe. Eu estou falando que a equipe não aprende isso, não aprende aquilo, ninguém ajuda, ninguém participa, aquele monte de coisa. E a equipe, ao mesmo tempo, está se sentindo também desconectada. Porque o tempo todo ela está fazendo alguma coisa que está errado. Ela está fazendo alguma coisa que é chamada atenção. Ela está fazendo alguma coisa que tem alguém olhando torto para ela. Então a gente precisa conectar essas coisas. Conectar missão, visão e valores. Conectar a tríade da cultura. Conectar a cultura da empresa com o dia a dia. E só há duas formas de fazer isso. Aliás, só uma forma de fazer isso, que é treinamento. Ou ele é formal, que vale muito a pena para acelerar o processo, e eu já tirei o exemplo aqui do formal, ou ele é o informal, o treinamento informal, o treinamento do dia a dia, que é o feedback, que é chamar as pessoas aqui e discutir com ela uma decisão que foi tomada, discutir com ela um comportamento que teve, discutir com ela uma entrega que foi feita que não estava dentro do padrão do que a empresa precisa. Mas, veja bem, feedback é extremamente importante no processo, mas veja bem, sem eu ter a tríade da cultura desenhada, eu vou dar feedback sem dizer para as pessoas de onde está saindo. Está saindo de onde? Da minha cabeça? É porque eu quero? É porque eu quero que seja assim? Pronto? Não, é porque a empresa ela tem um direcionamento que se chama cultura. Ela tem um direcionamento que se chama cultura. Vou repetir de novo, que eu achei bonito. Tem um direcionamento que se chama cultura, para que as pessoas possam se comportar desse jeito, tomar decisões desse jeito. Gleidson, falei demais, vou te fazer uma pergunta. A pergunta é, cara, mas não adianta, ainda tem gente na empresa que não se adequa a essa cultura desenhada. E aí? Empresário e gestor. E essa é uma pergunta importante, dependendo do contexto, até capciosa. Por quê? A tendência é a pessoa responder assim, bem direto ao ponto. Ah, já que a pessoa não está adequando na empresa, o que ela está fazendo ali ainda? Manda esse pessoal embora. A tendência é essa. Sou meio desse aí, hein? Não é? Agora, vamos questionar algumas coisas aqui. Quando o empresário ele detecta que a pessoa ela não está indo de acordo com a cultura da empresa, se a cultura já está explícita, fica até mais simples. O problema é quando a cultura está implícita. Ela não está muito clara para todo mundo. E às vezes o empresário ele toma a decisão de enrolar, vamos dizer assim, na decisão de afastar a pessoa por alguns motivos. Tem três motivos que são muito comuns. O primeiro deles, que é a justificativa para deixar a pessoa. Não, rapaz, se eu afastar essa pessoa agora, eu vou complicar demais a minha operação. Porque esse camarada, e às vezes usa até a expressão, que é um ditado popular, é o meu pé de boi, é o meu braço direito, ele faz tudo, ele é ruim para poder lidar com as pessoas, ele não respeita muito aqui as regras aqui da empresa, a cultura da empresa. Só que, tecnicamente, rapaz, ele é o cara que vende, ele é o cara que resolve os problemas. Então ele é assim, só que por outro lado ele resolve, eu não tenho quem resolva. Então tem esse olhar, e às vezes é até uma realidade, da empresa que está refém de uma pessoa só. Tem uma segunda perspectiva, que ela é mais pelo lado emocional. Não, rapaz, poxa vida, mas esse cara, mas essa pessoa aqui, ela está com a gente desde o início, ela nos ajudou no negócio, agora ela não está adequando, mas é o jeitão dela. Eu acho até que ele não vai mais do que isso, mas como é que eu vou fazer para me desligar uma pessoa que me ajudou a construir isso aqui? Então, a primeira é mais racional e até legítima. A segunda é mais emocional, apesar de ser legítima, é muito forte o cunho emocional. E a terceira, que já é um pouco mais raro,
que até parece um pouco com a primeira, mas ela é mais grave, que é quando a empresa ela depende da pessoa, porque tem algum tipo de dívida com ela, ou falando naquele termo popular, tem um rabo preso com a pessoa. Não posso afastar, não, porque senão o soneto pode sair pior que a emenda. Eu posso ter problemas com isso. Então, assim, os três são ruins e os três precisam de solução. Tem horas que afastar uma pessoa, por mais que seja dolorido, é a decisão certa a se tomar. Inclusive, decisão significa isso, né? Decidir é cortar. Então, você sofre por um período, mas é melhor sofrer por um período até que uma ferida, por exemplo, ela se cicatrize, do que viver a vida inteira com a ferida exposta, com a ferida aberta. Aí trazendo para dentro da empresa. Se eu tenho um cara que ele é muito bom tecnicamente, então que ele resolve os problemas da empresa, mas tirando isso ele não está alinhado com a cultura, das duas uma. Ou de fato a gente tem uma conversa mais aberta com a pessoa e ela se alinha, ou eu já monto uma estratégia para preparar outras pessoas que também resolvam. Às vezes no começo não vão resolver tão bem quanto aquele que ali está, mas que ao longo do tempo eles vão desenvolver essa capacidade e já coloque prazo para isso acontecer. Coloca prazo para afastamento acontecer. E aí você trabalha de forma estratégica. Ô, Gleides, mas isso aí é você muito maléfico? Não, isso aí é você ser estratégico, ser racional. Nessa hora não tem como você ir só pela emoção. Então, ou a pessoa consegue se adequar àquilo ali, ou ela está fora. E, naturalmente, se a gente não faz isso, aqueles outros que às vezes não têm um desempenho ótimo, um desempenho excelente, tanto quanto esse que é o estratégico, eles vão começar, as chances são que eles comecem a fazer corpo mole, que eles comecem a gerar microproblemas, justificando, inclusive, que se o outro faz, eles também têm direito de fazer. Às vezes não vão justificar isso de uma forma clara e explícita para você, empresário e gestor. Mas o comportamento deles vão revelar isso. Ah, se fulano pode fazer dessa forma, então eu também posso, porque são direitos iguais, eu também sou ser humano. Então aí entra aquelas conversas que em alguns momentos só tem uma ladainha, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso. Então como que eu lido com o primeiro caso? De uma forma estratégica e preparando gente para poder assumir aquelas responsabilidades. O Gleidson, esse primeiro caso aí, por exemplo, que você falou, tem que ser estratégico e tal. Vou dar um pitaco aqui, depois eu explico mais, só para interromper você pouco. Show de bola. Se a sua empresa chegou nesse nível, ela só chegou porque ela não tinha esse mapeamento anterior. Que se ela tinha um guia anterior, onde você queria chegar e como você queria chegar, não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil. Se ela tinha antes um guia que te mostrava onde você quer chegar e como você quer chegar, você está caminhando em direção a isso. Então, hoje, a situação, você está muito mais perto desse momento, tá? Agora, se ela chegou no nível em que está nesse nível, estou na mão de uma pessoa, é porque não houve um mapeamento anterior que direcionasse as pessoas em relação ao que você quer, com os feedbacks necessários, com o acompanhamento necessário. Porque uma pessoa só faz o que ela quer, digamos assim, dentro de uma empresa, quando é permitido que seja feito. Se não for permitido, não tem como ela fazer. Então, se ela entrou e com um mapeamento muito específico, ela tende a se adequar a esse mapeamento. Eu concordo com aquele gestor, empresário, principalmente, que está pensando assim, mas é difícil mudar agora. Eu concordo, é muito difícil. Implantar isso e adequar as pessoas que estão na empresa é muito difícil. Eu costumo usar a expressão seguinte: mudar as regras do jogo enquanto o jogo está rolando é complicado demais. Agora, quando a pessoa chega que ela já conhece as regras e ela não conhece o jeito que era antes, ela se adequa. Então, esse é o momento perfeito para definir essa estrutura de cultura, para que os próximos que cheguem já se adequem, enquanto você vai tendo aí, logicamente, um trabalho a mais de adequar quem já está na empresa. Estou dizendo que é fácil, não, que eu passo por isso onde eu faço aqui o trabalho, e eu vejo essa dificuldade. Então, por isso que é importante entender que não é instalar o dedo e acontecer, mas também é importante entender que é possível. Então, é esse ponto aí do primeiro que você falou. Desculpa aí, pode Não, continuar, depois, por caso, eu trago mais detalhes. Não, precisando, e sempre que quiser, pode interromper, porque vai enriquecendo, né, a troca. Empresário e gestor, complete a frase.
Em time que está ganhando, não se Não, acomoda. é isso aí. Em time que tá, é isso que eu ia falar. Em time Aco- que tá ganhando, não se acomoda. Não se acomode. Não se acomode. Em time que está ganhando, não se acomode. Em time que está ganhando, não faça mudanças radicais e não se acomode. É isso aí. Por que a gente está dizendo isso? Por que eu trouxe esse ditado? É porque às vezes tem aquele mito, o Edson, o empresário, que não, o time está ganhando, não se mexe. O problema é que se a gente não faz pequenas mudanças, pequenas mexidas, há uma acomodação naquele platô, naquele nível que está. Então é importante mexer sim. A empresa é dinâmica. Ora, a vida é dinâmica. Pensa bem, nós nunca paramos desde que nascemos, mesmo quando estamos dormindo. Então, se a vida é dinâmica, se a natureza é dinâmica, por que a empresa não vai ser? Por que a empresa tem que parar? Perfeito. E por que eu estou dizendo isso? Em função daquele segundo perfil, que é o colaborador que te ajudou a chegar até ali. Então, eu entendo que tem uma questão emocional, tem o vínculo, tem a questão da honra, do respeito, tem tudo ali. Agora, pensa bem, se você não puder sentar-se com aquele colaborador que te ajudou a conquistar aí, a fazer com que a empresa conquistasse esse patamar que está. Se você não puder sentar com ele de coração aberto, já que o segundo perfil aí é mais pelo lado da emoção. Se você não puder sentar e conversar com ele muito claramente, você vai poder fazer isso com quem? Se você não puder fazer isso com quem esteve com você desde o início. Ora, precisa ter ali uma certa abertura e um nível de confiança tal, de forma que possa sentar e conversar às claras. Olha, Gleidson, rapaz, olha para nossa jornada aqui até agora. Então você vai fazer um resumo ali da história, né? Da história de vocês, da história da empresa, da história da construção. Cara, você já percebeu o tanto que você e eu crescemos? O tanto que a empresa cresceu? O tanto que nós aprendemos aqui? O tanto que erramos, mas também o tanto que acertamos? Então, Gleidson, tudo isso que nós conquistamos foi devido realmente ao esforço, à nossa determinação, o gás que a gente tinha. E eu te digo uma coisa, rapaz, e isso vale para você e vale para mim também, falando aqui francamente. Se nós não fizermos isso, aí vamos elencando. Nós não vamos sair desse patamar que a gente está agora. Eu estou falando isso da minha parte como empresário, como gestor, e também estou falando da sua parte como colaborador, como meu braço direito, é o nome que você dá. Então, ô Gleidson, eu organizei aqui para você isso e mais isso, só que agora eu estou te apresentando não apenas para ouvir sua opinião, eu quero entender de que maneira nós podemos fazer com que essas ideias aqui a seu respeito, a seu crescimento, possam ser colocadas em prática, esse ajuste que você precisa fazer no seu comportamento possa ser colocado em prática. A empresa está dando uma contrapartida, quer te dar a estrutura para poder acontecer. Quais são os ajustes que você acredita que são necessários aqui, já que eu confio em você, eu estou te perguntando, para que aconteça com mais fluidez. Até mesmo porque eu sei que isso é muito difícil para você. Tá vendo? Uma conversa franca, uma conversa honesta, mostra essa estrutura, envolva a pessoa nessa decisão, não se vai fazer, mas como que vai ser feito. Porque tem horas que mesmo quem está perto precisa do empurrãozinho. Nós, como empresários e como gestores, tem horas que a gente precisa de alguém para poder dar um tranco na gente. E eu falo isso assim com muito carinho, inclusive. O empresário que vive isolado, o gestor que vive isolado, ele está perdendo a oportunidade de acelerar crescimento, ele está perdendo a oportunidade de obter resultados que ele não obteria, ou até vai conseguir, mas vai demorar mais, do que quando, ou se comparado com aqueles que estão ali num grupo de empresários que estão buscando coisas novas, que estão no meio de pessoas que não são subservientes, ou seja, que vão ter coragem, inclusive, de peitar o cara, não com falta de respeito, mas de peitar confrontando, para levar o empresário, levar o gestor a pensar de uma forma diferente. Não vou dizer com isso que ele vai mudar a maneira de pensar totalmente, não vai deixar de ser quem ele é, mas pelo menos ele vai ter uma oportunidade, a partir desse confronto, de ver a empresa sob uma nova perspectiva. E olha o ganho.
Então tem horas que a gente, empresário, gestor, nós precisamos disso. E nem sempre encontramos pessoas que são capazes de ser honestas o suficiente para nos confrontar. E eu falo isso porque a própria condição de empresário, de gestor, nos dá uma certa percepção, e às vezes até é ruim, ela acaba distanciando, aos olhos de quem é o colaborador, por exemplo, de que o empresário, o gestor, está acima de todo mundo, está acima de todos. E aí, às vezes, gera um distanciamento, só que esse distanciamento ele é ruim, ele não é saudável. Porque uma coisa são os outros terem respeito pelo empresário e pelo gestor. Outra coisa é esse respeito ultrapassar a linha do respeito e ter medo a ponto de não conseguir confrontar, a ponto de não conseguir apresentar uma ideia diferente da ideia que o gestor apresentou, mas que vai agregar, talvez não para ser executado na sua totalidade, mas juntando com outras ideias para surgir uma solução. Então, torna a relação mais saudável se o empresário senta com esse colaborador mais antigo e tem essa conversa franca, essa conversa bem estruturada, de forma que aí sim, sem aquela ideia da barreira emocional, eles consigam tomar uma decisão com mais razão, com mais racionalidade e fazer a mudança que precisa ser feita. Ô, Gleidson, resgatar um tema, um assunto, né? Que você falou aí, que é time que tá ganhando. Time que tá ganhando, né? Complete a frase. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito também, que é: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. E nós já discutimos esse assunto aqui sobre a empresa de hoje, ela precisa disso. A empresa de amanhã, ela precisa dessas outras coisas aqui. E essas outras coisas têm que passar por um processo de adaptação para que a gente organize esse próximo nível ou a caminhada em direção a esse próximo nível. Então, time que está ganhando, é necessário mexer, porque senão amanhã vai perder. Então, quando a gente está falando voltando aqui, porque eu acho que esse tema é extremamente importante, a missão, visão e valores, elas são definitivas, como você mesmo disse? Não. Por quê? Porque hoje, minha visão é essa. Hoje, os meus valores são esses. Apesar de concordar com você que os valores são o que menos mudam. E hoje, a minha missão é essa. Missão, visão e valores são 3 componentes que determinam comportamento, determinam competências necessárias na empresa. Isso é o mapa cultural do negócio. Só que amanhã, num outro momento, com outras pessoas, que já teve um entra e sai na empresa, um saiu, o outro entrou, pessoas novas entraram, a empresa cresceu, a empresa diversificou o seu mercado, sei lá o que aconteceu. Ela precisa agora de outras competências, não que vá mudar tudo, mas ela precisa agregar uma, trocar uma outra. Essa aqui já não é mais tão importante para o nível X da diretoria. Aqui na liderança média eu preciso agora organizar melhor essas competências aqui, porque eu estou vendo que tem 2 coisas que eu preciso que aconteça. Por quê? Para chegar onde eu quero, eu preciso que isso aconteça. Então, se eu preciso que isso aconteça, eu preciso mapear as competências ali para ficar mais fácil de direcionar a equipe. Então, nesse exemplo que você deu aí também, da pessoa mais antiga de casa, uma coisa é eu chegar com ela e simplesmente conversar, que é um passo importantíssimo. Outra coisa é eu apresentar o mapa cultural da empresa e falar que naquele cargo, naquela área, naquele momento, eu preciso dessas competências e nós vamos criar um plano de desenvolvimento para essa pessoa, para que ela se adeque às competências necessárias, ao comportamento necessário. Eu preciso que ela aprenda isso, eu vou investir nela, porque vale a pena, se a pessoa está ali há tanto tempo dando resultado, para que as coisas se adequem. Ótimo se as pessoas fizerem isso por si próprias, mas eu tenho que dar esse mapa. Eu tenho que mostrar como isso vai acontecer, senão, é o que eu falei antes, né? Eu vou só pegar essa pessoa aqui e direcionar ela para um lado, querendo que ela vá para ali, mas talvez ela está indo para o outro lado, que ela está entendendo outra coisa. Então, vou voltar no que eu falei aqui. Valide a sua missão, visão e valores, para ver se ela está ok. Valide com as pessoas, principalmente com a liderança, porque isso é sim, missão, visão, valores, mapa cultural é top-down. É de cima para baixo, não é imposição. É até uma certa
negociação, se for o caso. Mas é de cima para baixo. É um empresário, a alta cúpula estratégica que define essas coisas, que precisa levar para a liderança média, a parte tática do negócio, para elas comprarem primeiro essa ideia. Porque tem gente também que quer fazer um negócio, vamos fazer uma empresa toda que é mais rápido. Não adianta, não vai funcionar. É top-down, mas não é goela abaixo, igual a gente fala, né? É top-down, mas não é goela abaixo. É preparado, é organizado, é planejado, é treinado para que a liderança compre essa ideia primeiro, comece a se adequar e automaticamente ela vai levando isso aí para a equipe, porque é automático. Se eu adequei o meu comportamento, se eu me adequei a essa nova cultura, é automático que agora eu começo a falar com a minha equipe, opa, não é assim não, peraí, chega aqui, sem muita explicação ainda, mas é automático que eu levo isso para a minha equipe. Aí depois eu vou para a equipe agora, depois que a liderança tá ok, ou próximo disso, agora eu vou para a equipe para organizar isso com a equipe. Então, se eu não estiver fazendo essa revisão necessária, essa mudança necessária no jogo, nas regras do jogo, as pessoas vão jogar outro jogo. Ou elas vão jogar um jogo antigo, porque as regras do jogo estão antigas, e a chance de perder é muito grande, porque vai ser expulsa do jogo, porque está fora da regra. Ou eu vou aqui, dou aquela costurada, organizada, mudo a regra do jogo, quando necessária, que é a missão dos valores, eu adequo ali, transformo aquilo ali de novo em competências, para ficar claro, e aí eu levo para a equipe para a gente jogar o jogo junto. Jogando o jogo junto, a gente ganha força, né? Fazendo cabo de guerra, a gente perde força. Jogando o jogo junto, a gente ganha força. Então, Gleidson, para concluir o nosso tema aqui, como você gosta de falar, estamos chegando às instâncias finais, para concluir o nosso tema aqui, sem missão, visão e valores, o resto em termos de treinamento, desenvolvimento de equipe, a chance de dar errado é muito grande. E não estou falando dar errado do ponto de vista do negócio, não, porque às vezes o empresário pega o boi pelo chifre e ele faz acontecer. Eu estou falando do ponto de vista de preparar a gente, de desenvolver pessoas, de ter pessoas cada vez mais capacitadas dentro do seu negócio. Aí a chance de dar errada é muito grande. E é muito satisfatório, cara, é muito gostoso quando você vê na empresa, ela num momento X e no outro momento depois do trabalho feito, ou o trabalho acontecendo, e você vê que ali no meio de X pessoas, boa parte dela já está com essa mentalidade, já está com essas competências bem desenvolvidas. Você vê que o comportamento já mudou, o comportamento antes que era um pouco de repulsa, e é normal, como eu falei, né? Se mudar a regra do jogo é normal, naquela ideia de, mais coisa chata, dá licença aí, cara, eu já tô cheio de trabalho aqui, agora vai vir essas coisas aí, esses papinhos aí de cultura, de comportamento, de não sei o quê, que pega, ok, vamos desenvolver o trabalho dentro da estratégia e no final você vê as pessoas falando assim, rapaz, esse negócio aí é bom mesmo, né? Esse negócio aí adequa as pessoas, tá? Você vê as pessoas buscando mais e procurando você para falar assim, cara, me dá uma ajuda aqui, que eu tô com um probleminha com a equipe ali, e quando ela te procura, o que você virou? Referência. Você já mostrou que aquilo ali funciona, a pessoa já tá acreditando naquilo, tanto é que ela tá te procurando, fala, cara, tô com um problema ali, como é que eu faço? E aí você, vem cá, vamos desenhar aqui, vamos lá, vamos fazer isso. Então é gostoso você ver essa mudança de pessoa, principalmente de pessoas estratégicas, dentro da empresa. Você vê o comportamento se adequando, você vê principalmente a mentalidade como muda. Aquela mentalidade de, nossa, que perturbação com isso aí, diferente de, ok, vamos fazer isso aí que vai melhorar ali na frente. Entende? Então, eu acho que isso é fundamental. Empresário e gestor. Dar atenção para a estratégica também é trabalho. Dar atenção para a estratégia também é trabalho. E o terceiro perfil, e aí nós vamos encerrar com esse terceiro perfil, que é quando, até usei a expressão, né? A pessoa está ali meio que... ela é meio que coagida pelo terceiro perfil, porque, de algum modo, ela está na mão da pessoa. E aí você acaba ficando com o rabo entre as pernas, né? Observa que no animal, o rabo, a cauda,
ele é um guia, ele serve de guia para alguns animais, sobretudo, guia, orientação, sustentação, equilíbrio. Então, se você está nessa condição de estar preso na mão de alguém, você precisa tomar uma decisão rápida, porque as chances são que você não esteja vivendo totalmente, sendo guiado e orientado por objetivo, orientado por princípio, por valores, mas por aquela condição que a pessoa está impondo a você. Ou seja, coloque na balança e veja qual que é a melhor relação custo-benefício. Conviver com isso por muito mais tempo, ou romper de vez, né? Passar aí a vergonha que tiver que passar, ou resolver da forma que tiver que resolver, mas depois ver livre disso e conseguir realmente viver orientado a objetivo, orientado a resultado, orientado a atos, orientações e pensamentos nobres. Empresário, gestor, chegamos aos instantes finais do nosso podcast de hoje, onde falamos sobre como treinar a sua equipe para ter sucesso nos resultados. Eu observo que o Edson e eu aprofundamos aqui muito, nós estamos lá na raiz do negócio. Agora, com base nessa raiz, nessa estrutura, nessa base, você construir o futuro da empresa que você deseja ou o futuro da empresa que precisa. Construa isso passo a passo, paulatinamente. Gleidson, Edson, é muita coisa. Divida em partes e vá ali executando, vá fazendo parte por parte. Quando você assustar, você já vai estar aí com uma fundação e paredes sólidas no seu negócio, quer seja do campo de vista de capacidade, do campo de vista de execução, do campo de vista de resultado. Edson? Então, já que tudo, independente se é muito ou pouco, vai ter que começar pelo primeiro. Não adianta ser 10 ou 2.000, vai ter que começar pelo número 1. Não dá para começar pelo número 5. Então a mentalidade não é ser muito é pouco. A mentalidade é qual que é o primeiro passo. Eu vou começar por aqui. Sendo assim, eu vou te perguntar indo direto ao ponto, nosso chamado aqui, direto ao ponto, Gleidson, para colocar em prática agora, tirando desse conteúdo, o que o gestor, o empresário, o profissional aí pode fazer dentro desse conteúdo nosso. Direto ao ponto, Gleidson. Defina o objetivo da sua empresa para esse estágio dela, estágio atual. Show de bola. Direto ao ponto, Edson. Valide, se você já tem, valide a sua missão, visão e valores com a sua equipe estratégica, a sua liderança. Senta com eles e pergunta qual que é a nossa missão e o que ela quer dizer. Você vai ver Maravilha. se tem necessidade de ação aí. Empresário e gestor, você participou do nosso podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. Nós somos aqui da MTC Learning. E Edson, vale a pena reforçar quando é que nós liberamos conteúdo como esse toda semana, né? Toda segunda, 7h15 da manhã, aqui no Instagram, nessa live. E também está sendo transmitida pelo YouTube. Então, nos dois ao mesmo tempo, @M2C Learning. Na quinta-feira, às 7h15 da manhã, também vai um conteúdo só lá no YouTube, gravado. Esse aqui nosso é ao vivo. Às quintas-feiras, 7h15, vai gravado. E se você quiser aproveitar enquanto está dirigindo, se locomovendo, está na academia, sei lá, só ouvir o conteúdo, acesse o nosso Spotify, podcast Talento, Gente e Gestão, e aí você tem o conteúdo lá para vir. Fora isso, durante a semana tem uma renca de conteúdo no ar aí também. Mas os podcasts são excelentes. Forte abraço, até o nosso próximo podcast Talento, Gente e Gestão. Até.